Olá, meus amigos, é uma alegria estarmos aqui juntos novamente, mesmo que virtualmente, né? Na casa de Francisco de Assis. É com muita alegria que nós hoje vamos receber o nosso amigo Jacir Pimentel de Barros, da Casa Espírita Luz e Caridade de Magé, que vai nos falar acerca do tema Lei do Progresso. Mas antes disso, a gente queria lembrar que a nossa casa disponibiliza o atendimento fraterno. Isso quer dizer que se você que está nos ouvindo agora está se sentindo amargurado, infeliz, precisando conversar, ou mesmo alguém que você conheça, dê o nosso endereço para eles, né? jefaniterói@yahoo.com.br, e através desse site a gente vai responder e será marcado um encontro, né, por WhatsApp. Então a gente vai poder conversar e poder dissipar um pouco, né? Ou a gente vai tentar fazer com que essa amargura, essa tristeza vá embora. Hoje nós escolhemos uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, né? E das mãos do nosso querido Chico, que é a lição 16. Não te perturbes. Diz Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Comenta Emmanuel: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos. Há de lacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. E agora, meus irmãos, vamos aproveitar essas vibrações emanadas pelos irmãos superiores que tutelam a casa de Francisco de Assis. Vamos elevar os nossos pensamentos e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, amigos espirituais, nós pedimos, Senhor Jesus,
que os ensinamentos que chegarão até nós nesse dia de hoje possam se transformar em atos do nosso dia a dia. Também pedimos, Senhor, por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que se encontram amargurados, inconformados, que todos sejam amparados, Mestre amado, na sua glória. Pedimos também que Jacir seja iluminado e que tudo que traga a nós nesse dia de hoje seja de bom proveito para todos nós, encarnados e desencarnados, que vamos ouvi-lo nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Vamos pedir para corrigirem o e-mail que foi transmitido para o agendamento do atendimento fraterno. O e-mail correto é jefaniteroy@yahoo.com sem o BR. E nós vamos pedir amparo agora para o nosso estudo, que é a Lei do Progresso, que está contida na parte 3ª do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, no capítulo 8, nas questões 776 a 802. E todos nós, vamos lembrar que todos nós fomos criados simples e ignorantes. A doutrina espírita nos trouxe esta informação de forma segura, que Deus criou a todos iguais, né? Todos tivemos o mesmo ponto de partida, a simplicidade e a ignorância. E o caminhar de cada um de nós foi marcado até este momento pelo esforço que cada um fez em cada campo de atuação. Uns desenvolveram mais a parte intelectual, outros desenvolveram mais a parte moral, outros desenvolveram as duas partes. Mas todos nós estamos em lutas com as nossas imperfeições, em lutas com as nossas dificuldades evolutivas e caminhando rumo ao progresso espiritual, né? Ninguém foi privilegiado por Deus em nenhum campo, nenhuma área, nem área de conhecimento e nem área de sentimento ou área moral, né? Todos nós que desejamos aprender um determinado ofício, temos que nos empenhar, aprender, estudar, pesquisar aquele determinado ofício. Se eu quero aprender a tocar piano, eu tenho que estudar piano para aprender a tocar piano. Aí dirão alguns, mas tem alguém que tem mais facilidade. Sim, uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Talvez os que tenham mais facilidade tenham tido um contato anterior com o instrumento e outros não. Mas, de qualquer forma, Deus não privilegiou ninguém, não deu a ninguém conhecimentos que não foram adquiridos pelo esforço individual. E aí nós vamos entender isso quando a gente estuda a doutrina espírita, né? Quando a gente estuda o processo da reencarnação, então entendemos que a lei do progresso é uma lei que vai nos mostrar isso de forma mais objetiva, mais clara. Todos nós, criados simples e ignorantes, marchamos rumo à evolução. E tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento não é perdido, não se perde em momento algum. É como um aluno que passa de ano da 3ª para a 4ª, da 4ª para a 5ª e assim sucessivamente. E aquele aluno que passou da 3ª para a 4ª, mas na 4ª série ele resolveu negligenciar os seus compromissos, negligenciar o seu estudo, deixar de se esforçar, deixar de se empenhar. A turma vai progredir para a 5ª série e ele vai permanecer na 4ª série. Ele não vai retroagir para a 3ª série. Por quê? Porque os ensinamentos que ele já adquiriu do nível da 4ª série permanecerão com ele na 4ª série. Dirão alguns, mas a gente pode, numa encarnação seguinte, não apresentar aqueles conhecimentos que nós adquirimos na encarnação anterior. Sim, se nós tivermos feito mau uso deste ensinamento, ele poderá nos ser momentaneamente impedido de
exercitar esse conhecimento, né? Então, se nós temos habilidade em uma determinada área e nós utilizamos essa habilidade para fins não tão nobres quanto deveríamos, na existência seguinte, nós poderemos vir sem a possibilidade de exercitar estas habilidades, com outras habilidades, mas essa nos será tirada temporariamente. Nós entendemos isso também quando verificamos a questão da mediunidade, né? A mediunidade é uma missão, todos nós sabemos disso, e ela, se não for bem exercida, pode ser suspensa, né? Porque Deus, na sua misericórdia, impede que nós utilizemos daquela faculdade para avançarmos contra nós mesmos, praticando atos contrários às suas leis, né? Então, suspende aquela faculdade até que a gente se reequilibre e retorne ao nosso rumo, ao progresso. Então, nós vamos entender que a gente não retrograda. Espíritos que não conseguirão reencarnar na Terra, quando a Terra efetivamente se transformar, quando a Terra efetivamente deixar de ter um mal predominando, como ainda tem, esses espíritos não mais reencarnarão na Terra, reencarnarão em outro planeta mais atrasado do que o planeta Terra. Mas isso não quer dizer que eles perderão os conhecimentos que adquiriram. No campo moral, toda vez que nós vencemos uma dificuldade, toda vez que nós avançamos num determinado ponto e nos modificamos moralmente, pode acontecer o que for, que nós não vamos agir de acordo, ou melhor, contrariando aqueles ensinamentos, né? Aquele patrimônio moral que já se incorporou a nós. No campo intelectual também, a gente conhece, a gente aprende, a gente estuda, mas a gente pode esquecer, a gente pode ter dificuldade para aplicar, mas a gente não vai perder. Às vezes nós ficamos privados da utilização pela falta de prática, pela falta de uso, mas o conhecimento está lá. Em algum momento a gente vai poder lançar a mão dele. Imaginemos que quando nós falamos que fomos criados simples e ignorantes, um outro bom momento para a gente entender, um outro bom exemplo para a gente entender isso, é na nossa fase de infância, né? Nós não sabíamos falar, não sabíamos andar, aprendemos a falar e aprendemos a andar. Nada de mal acontecendo, nós não vamos parar de falar e não vamos parar de andar. Agora, nós podemos deixar de aprender a escrever e deixar de aprender a ler, ou por dificuldade ou por opção. Mas isso não quer dizer que a gente vai perder o conhecimento da fala ou o conhecimento da movimentação, né? A gente não vai perder a movimentação, o movimento das pernas, por exemplo. A gente aprende a andar de bicicleta e a gente até brinca, né? Que a gente, depois que aprender a andar de bicicleta, a gente nunca mais vai esquecer, porque aquele conhecimento se incorporou. Assim são os nossos processos de evolução moral. Cada vez que a gente ganha um degrau na escala evolutiva, consegue vencer uma etapa, uma dificuldade moral qualquer, aquela dificuldade se incorpora a nós e nós não mais temos dificuldades em agir de acordo com este conhecimento adquirido. E o que vai favorecer que nós venhamos a nos melhorar moralmente, que nós venhamos a progredir? É o progresso intelectual. O progresso intelectual auxilia no progresso moral. De que forma? Cada vez que nós tomamos conhecimento de determinada coisa, cada vez que nós aprendemos um comportamento, nós podemos aplicar em nós aquele comportamento, aquele ensinamento. Então, quanto mais nós nos intelectualizamos, mais nós temos condições de decidirmos entre bem e mal, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem capacidade de entender o que é certo, de entender o que é errado. Às vezes fazemos coisas erradas por ignorância.
Viajamos para um determinado país e determinados hábitos que temos no nosso país, lá não são aceitos, ou pelos costumes ou pela legislação. Então, conhecendo essa legislação, conhecendo os costumes deste país, nós vamos agir de acordo com os ensinamentos que estamos recebendo em relação àqueles povos. Assim é também no processo de evolução. Quanto mais nós nos intelectualizamos, mais nós temos condição de avaliar a nossa conduta e as nossas posições e decidir de forma mais clara entre bem e mal. E quanto mais nós nos intelectualizamos também, mais dilatado se encontra ou vai acontecer a possibilidade da utilização do livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é a liberdade de agir. Então, quanto mais preparados nós estejamos, mais liberdade de agir nós vamos ter, né? Nós podemos embaraçar a marcha do progresso, mas não podemos paralisar a marcha do progresso. Nós vamos agir de acordo com as nossas vontades e os nossos desejos, mas todos nós vamos progredir em algum momento. Todos nós estamos progredindo, ou num ritmo mais lento, ou num ritmo mais vigoroso, mas nós estamos progredindo. E não é possível que nós tenhamos a capacidade de nos avaliarmos pelos nossos semelhantes em relação ao progresso, porque cada um de nós vai desempenhar os esforços que tiver condição para progredir. E se meu ente querido, marido, mulher, não age como eu entendo que deveria, esta é uma questão pessoal, é uma questão individual, e nós devemos cuidar do nosso progresso. Temos que ser um pouco egoístas, porque a responsabilidade é nossa. Toda vez que a gente adquire um conhecimento, principalmente referente à doutrina espírita, principalmente aos conhecimentos da vida futura, a aplicação ou não desses conhecimentos é responsabilidade nossa, é a opção nossa, utilizar ou não utilizar. Ninguém vai poder depois deixar ou tentar justificar a falta de progresso porque o companheiro de jornada optou por não avançar no mesmo ritmo que o nosso. Cabe a nós fazermos o esforço próprio. E nós progredimos tanto individualmente quanto em grupo. O nosso grupo progride junto conosco. E nós auxiliamos o progresso do grupo na medida que nós progredimos, porque todos nós sabemos que o discurso é válido, mas o que vale mesmo é o exemplo. Nas questões referentes às criações, à criação e à educação das crianças, né? Isso é muito observado, porque nós podemos falar muito, nós podemos ter discursos belíssimos, mas se nós não agirmos de acordo com os nossos discursos, as crianças ficarão com um exemplo e não com o verbo, e não com o nosso discurso. Então, todos nós que estamos ligados, direto ou indiretamente, à questão da formação das crianças, nós temos que ter este compromisso, né? De nos pautarmos de acordo com o nosso discurso, de agirmos de acordo com o nosso discurso, né? Então, agindo bem, nós auxiliamos o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo social, o nosso núcleo espírita, o nosso núcleo de trabalho, porque todos vão observar o nosso comportamento e o nosso exemplo. Nós gostaríamos de trazer que nessa questão da evolução do grupo, a questão 783, eu peço para ler porque ela é muito interessante, que diz assim: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. Os espíritos nos respondem: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera,
Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, gente, olha só, vamos observar o que nós estamos atravessando neste momento. Nós estamos desde março, né, aqui no Brasil, em compasso de espera, fazendo um esforço para nos mantermos em casa, em virtude de um vírus que alcançou a humanidade toda. E é um vírus muito severo, muito perigoso, que mata, e ele não mata mais uma determinada classe. Ele não mata idoso e mata jovem, ele mata todo mundo. Às vezes os idosos conseguem salvar, às vezes os jovens não conseguem se salvar. Então nós estamos diante dessa pandemia, nesse esforço para nos mantermos serenos, nos mantermos em casas, sem saber o que vai acontecer quando isso tudo acabar. Ninguém tem noção do que vai acontecer, mas todos nós já aprendemos uma lição. E aqui no Brasil é muito interessante, porque muitos de nós fala, porque se isso fosse nos Estados Unidos, se isso fosse na França, se isso fosse em outro país mais desenvolvido, não estaria acontecendo. Estaria acontecendo sim. Por exemplo, nós tivemos notícia que na Espanha só deixaram de sair de casa, as pessoas só deixaram de circular quando o governo endureceu, criou regras mais rígidas, porque quando se propôs a quarentena, as pessoas começaram a viajar para passear, não levando em consideração o perigo e o risco que estavam correndo. Então, coisas que acontecem no nosso Brasil, acontecem no exterior. Nós temos uma grande vantagem, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Por pior que ele esteja, ele tem uma cobertura geral, ele cobre qualquer um. Todos nós, brasileiros, residentes aqui, temos o direito de nos valermos do SUS, independentemente da classe social, independentemente de termos ou não plano de saúde, independentemente de qualquer condição, nós podemos ser socorridos pelos planos de saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe essa possibilidade. Então, muitas pessoas estão deixando de buscar atendimento nos hospitais por falta de recursos financeiros para o tratamento, né? Então, nós estamos numa condição razoavelmente boa, mas ficou evidente para nós do Brasil e do mundo, que não há mais condição de se manter as diferenças sociais que existem hoje, as diferenças entre as pessoas, né? Uns muito bem financeiramente e outros na mais absoluta miséria. Então, está se chegando à conclusão, muitos países já chegaram, muitos economistas falam que não há mais condição de manter essa diferença de nível social que existe no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Então nós estamos caminhando para uma mudança de pensamento, de cuidarmos uns dos outros. Aliás, isso já está acontecendo em profusão. Muita gente está mobilizada para atender os menos favorecidos. Existem muitas iniciativas individuais e coletivas para aplacar a fome. Quantos de nós já não vimos reportagens de locais que destinaram alimentos? Quem pode coloca, quem não pode retira, quem precisa retira. São iniciativas para ajudar o próximo. Então, nós estamos entendendo que estamos passando por este abalo, né? É um momento de dificuldade mundial, de dificuldade coletiva. É um momento em que recursos financeiros não fazem muita diferença hoje em dia, porque os hospitais estão lotados e vão piorar, infelizmente. Os prognósticos não são muito bons, mas nós vamos passar por isso, nós temos que passar por isso, porque nada está acontecendo sem a permissão de Deus. Talvez, efetivamente, estejamos sendo compelidos a nos modificarmos como humanidade. Talvez estejamos diante de uma situação de mudança. E como nós falamos lá atrás, ninguém fica para trás, né? Todos nós vamos progredir. Individualmente, nós temos a força do progresso, mas quando nós não nos valemos dessa força,
quando nós negligenciamos, também individualmente passamos por dificuldades e passamos por necessidades que nos impulsionam, como se tivéssemos por trás de nós uma mão a nos empurrar para a frente. Então, nós estamos coletivamente diante desses momentos, né? Não adianta, vamos progredir. E uma das coisas que nos impede bastante, nos dificulta bastante de progredir, é o orgulho e o egoísmo. São esses dois maiores obstáculos para o nosso progresso, tanto o orgulho quanto o egoísmo. Alguns de nós, quanto mais nos intelectualizamos, mais orgulhosos e egoístas nós ficamos. Porque nós já dissemos ali atrás que a intelectualização auxilia no progresso moral, mas não é determinante. É preciso que a gente tenha um olhar para a nossa conduta moral, para que através do processo de intelectualização nós venhamos a nos modificarmos moralmente. Mas se nós não temos esse compromisso, se nós pensamos única e exclusivamente em nós, se nós pensamos única e exclusivamente em saciar os nossos desejos mediatos ou imediatos, a intelectualização não vai favorecer esse processo como deveria, o processo de evolução moral. E os povos passam também por este processo de amadurecimento, né? Nós somos também coletivamente tratados da mesma forma. As civilizações vão avançando e os povos que insistem em se tornar na barbárie, eles serão aniquilados, assim como aqueles que não buscam um progresso moral não mais reencarnará aqui na Terra. Os espíritos que ainda estão envolvidos com a prática do mal não poderão mais reencarnar na Terra, reencarnarão num planeta mais atrasado, não perderão os conhecimentos adquiridos, não perderão os valores adquiridos, mas reencarnarão num meio mais difícil, de sobrevivência mais difícil do que o planeta Terra. Nós temos notícia, através da doutrina espírita, que isso foi o que aconteceu com os exilados de Capela, né? Que nós chamamos de raça adâmica. Não, era um grupo que não tinha evoluído moralmente, embora tivesse evoluído bastante intelectualmente, e não mais pôde reencarnar naquele planeta, vindo a reencarnar na Terra. E nos conta Edgar Armond, no seu livro Exilados de Capela, que quando esses espíritos aqui chegaram, o homem andava a passos trôpegos, porque nós não tínhamos corpos muito mais pesados, muito mais rudimentares do que temos hoje, né? Então, nós tínhamos uma aparência muito ruim, muito feia, né? Não tínhamos uma aparência mais fina como temos agora, né? Nós éramos realmente feinhos, né? E eles chegaram aqui e passaram a conviver conosco com a dificuldade de não ter acesso aos benefícios tecnológicos que existiam no planeta em que eles habitavam anteriormente. E o Espiritismo vai nos auxiliar grandemente neste processo de evolução, porque através do Espiritismo nós vamos entendendo a necessidade de nos desvincularmos dos bens materiais. O Espiritismo vai promovendo, né, vai destruindo o materialismo, que é também um grande obstáculo para nosso progresso espiritual. Nós estamos aqui envolvidos com as nossas lutas diárias, com a busca de recursos para pagamento das nossas dívidas, das nossas contas, dos nossos boletos, etc. e tal, e às vezes a gente se perde por completo e fica só vivendo aquelas questões da vida material. Não achamos tempo, não encontramos tempo de parar, de refletir, de fazer uma busca interior, de fazer um processo de autoconhecimento, de pensar como nós estamos nos comportando, porque estamos envolvidos
exageradamente com a nossa vida material. E o Espiritismo faz para a gente esse alerta e nos traz de volta para a busca da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Nos ensina que nós estamos aqui de passagem, nos ensina que a encarnação é um relâmpago na eternidade e que isso tudo passa, que tudo vai passar rápido, mas não conseguimos também obter, dos Espíritos ainda, todos os ensinamentos que nós poderíamos obter. Mas isso também é explicado neste estudo da lei do progresso, porque os Espíritos dizem que não podem nos transmitir todas as informações que nós precisamos, porque seria como ensinar uma criança coisas que elas só podem aprender quando atingirem a fase adulta. Então, tudo acontece no seu tempo, tudo acontece no seu momento oportuno. E na medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, nós temos possibilidades de avançarmos nestes conhecimentos. Mas muitos conhecimentos vamos adquirir e nem todos esses conhecimentos nós vamos conseguir aplicar. Nem todas as mudanças nós vamos conseguir promover numa só existência, né? A encarnação, a evolução não dá saltos, né? A evolução não dá saltos. Então, por mais esforços que nós venhamos a fazer, nós não teremos a capacidade de nós nos tornarmos, nessa existência, espíritos puros, né? Mas temos que ter em mente que o progresso é inevitável, que estamos aqui encarnados para progredir, desencarnaremos e continuaremos a progredir, né? Nós vamos observar também, já caminhando para o final, que a gente tem muita queixa com relação à humanidade. Tem pessoas que dizem que Deus errou quando fez o homem, etc. e tal, mas as coisas não são assim, né? Nós lembramos, por exemplo, o progresso da legislação, né? A legislação humana progrediu bastante, e a gente pode tomar como exemplo aqui no Brasil. Há alguns anos atrás, a mulher não tinha autonomia, né? Ela dependia do marido, dependia do pai, a mulher não tinha CPF, a mulher precisava de permissão para fazer muita coisa, embora que desde o surgimento da doutrina espírita, né, os espíritos nos tenham informado no livro dos Espíritos que homens e mulheres são iguais, né? A diferença é exclusivamente em relação ao corpo físico, né? Mas não há nenhuma outra diferença, né? Os espíritos informam isso, mas aqui no Brasil, por exemplo, a mulher não era tratada desta forma, era tratada como um ser inferior, né? E a legislação avançou até que nós tivemos a Constituição de 1988, que igualou homens e mulheres perante a lei. E ainda hoje, vejam bem, a Constituição é de 88 e ainda hoje se luta para que haja realmente o tratamento igualitário. A mulher ainda é tratada de forma desigual. Se ela tem o mesmo posto de trabalho que um homem, normalmente ela ganha menos do que o homem, né? E ainda existem homens que agem com violência, com truculência, que não respeitam, que não entendem as posições, enfim. Mas estamos caminhando, né? No campo da legislação também nós vamos entender a legislação que protege os animais, né? Isso foi um avanço. A proteção dos animais através da legislação foi um avanço. Infelizmente, em relação às questões ligadas às condutas criminosas, nós não conseguimos avançar. Na década de 90 surgiu a lei dos crimes hediondos, porque nós entendíamos que, aumentando a pena de determinados crimes, sendo mais rigorosos com determinados crimes, nós teríamos uma redução da criminalidade.
e isso não aconteceu e não vai acontecer. Existem países que têm a pena de morte como punição para a prática de crimes, mas nem por isso esses crimes deixam de ser praticados. Nós vamos entender, porque é assim que os Espíritos nos informam, que o processo de abandono do crime, ele virá pelo processo da educação. Aliás, a gente lembra Darcy Ribeiro, que disse na década de 80 que se nós não construíssemos escolas, iria faltar dinheiro para construir presídios 20 anos depois. E ele como que tinha profetizado, porque nós efetivamente nos descuidamos das escolas e hoje nós temos uma população carcerária gigantesca, lamentavelmente. Então nós precisamos retomar o processo do crescimento e do progresso individual e coletivo através do processo da educação. Nós precisamos, e essa pandemia está mostrando, cuidar de todos, para que cuidemos de nós mesmos. Não existe classe social que não mereça atenção hoje. Nós entendemos e nós verificamos que o vírus entrou no nosso país pelas classes mais favorecidas, que viajaram para o exterior e quando voltaram contaminados pelo vírus. E hoje estamos todos passando por isso, independentemente de classe social. Morre o rico, morre o pobre, sofre o rico, sofre o pobre, todos nós estamos sofrendo de forma igual. E esse sofrimento só vai acabar quando nós nos cuidarmos. Então, ao final, eu lembro uma frase que está circulando nos nossos meios, né? Fiquemos em casa, cuidemos uns dos outros, porque só assim nós vamos conseguir atravessar de uma forma menos gravosa esses momentos que estamos vivendo. E essa sensibilidade, esse sentir o outro, esse se colocar no lugar do outro, né? Evitando a circulação indevida para que a transmissão do vírus seja contida, e faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso crescimento moral, do nosso crescimento como seres e do nosso crescimento espiritual. Então vamos aproveitar esta oportunidade para termos bons sentimentos, bons pensamentos, exercitarmos a oração, a prece, nos fortalecermos, nos mantermos vinculados a bons estudos, a boas leituras, com boas vibrações, para que atravessemos este momento com a menor quantidade de danos possíveis e auxiliando nesse processo. Nós espíritas podemos auxiliar neste processo que a humanidade atravessa. Tá? Estamos aqui por permissão de Deus, existindo, atravessando essa pandemia, porque nos foi dada a oportunidade de aqui estarmos neste momento da nossa existência. Agradecemos a Deus a oportunidade deste estudo, a oportunidade destas reflexões. Pedimos que todos se reportem ao Livro dos Espíritos e tirem de lá conhecimentos que eventualmente nos escapou ou que nós não conseguimos transmitir da melhor forma possível, de forma a solidificarmos os nossos conhecimentos em relação à lei do progresso. E vamos então agora, através da prece, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus para agradecer a oportunidade deste encontro, para agradecer a oportunidade deste estudo, em qualquer momento que venhamos a ter acesso a ele. Que a paz de Jesus possa ser derramada no lar de cada um de nós, que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos receber do alto as bênçãos necessárias para atravessar esses momentos difíceis, que nós possamos continuar mantendo um mínimo de equilíbrio e que nós possamos sempre estar apostos para ajudar aqueles que estão com dificuldade neste momento. Que Jesus envolva mais uma vez
o nosso planeta no seu manto, com o seu manto de amor, com o seu manto de paz, e que todos nós sejamos fortalecidos. Pedimos em especial por aqueles que estão nos hospitais, trabalhando, lutando para salvar vidas, que eles sejam fortalecidos, que eles tenham o seu amparo, Jesus, e aqueles que estão em dificuldades, que possam também receber do alto o amparo que necessitam para atravessar esses momentos. Aos desencarnados, rogamos o amparo no reinício da jornada espiritual, e aos seus familiares e amigos que ficaram, Jesus, conforte-os para que tenham um pouco de tranquilidade e de forças para atravessar esse momento difíceis. Ilumina, Jesus, aos nossos governantes, aos administradores de cada um dos nossos países, estados e municípios, para que tomem as melhores decisões. Ilumine a todos aqueles que podem auxiliar neste processo de tratamento coletivo, para que sejam tocados e possam se mobilizar para minimizar os sofrimentos que atravessamos. Obrigado, Jesus, mais uma vez, pela oportunidade de buscarmos estes conhecimentos preciosos para a nossa existência atual. E fique conosco agora e sempre. Muita paz.